Presidente não sou eu. Tem presidente, tem diretores, tem gerentes, tem supervisores, tem líderes, tem várias camadas. Não é o dono que tem que estar lá. O dono tem que cuidar da fazenda. Ele tem que poder ter 3, 4, 5 fazendas diferentes, senão a empresa não cresce. Então, meu papel como CEO é o de estabelecer a direção, é o rumo. E quando tem alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e grito. Eu tive um pai muito presente no que diz respeito a amor e a... Olá, bem-vindos a esse novo quadro de CEO na Prática. Aqui eu vou compartilhar com você o meu dia a dia como CEO. E hoje eu converso com a Vitória Brandão. Oi, Vitória. Oi, tudo bem? Você tá querendo entender como é que funciona essa coisa de ser CEO? Na verdade, eu já te acompanho, né, há pouco tempo. Comecei a trabalhar na Nazajon, descobri que todo mundo me perguntava: é o cara da rádio? Eu ficava meio assim. Aí descobri quem é Cláudio Nazajon e tenho acompanhado algumas coisas. Tenho acompanhado algumas coisas e queria saber um pouquinho mais do porquê. Na verdade, eu queria entender de onde surgiu essa ideia de criar uma empresa vendável? De onde veio isso? Pessoal, a empresa vendável, na verdade, é o conjunto de coisas que eu aprendi ao longo de quase 40 anos de vida empresarial, não só à frente da Nazajon, que hoje é a sexta maior empresa de software contábil do Brasil, mas de, sei lá, algo em torno entre 15 e 16 empresas que eu já fundei, eu ajudei a fundar, ou investi, ou ainda tenho no portfólio. São coisas que eu fui aprendendo como CEO. E aí eu transformei isso num método, eu me associei com o Sandro, que é um especialista em marketing digital, e a gente montou um método chamado Empresa Vendável, que, na verdade, ele ensina os empresários a sair da operação. Porque a grande sacada que eu tive nesse período é que a empresa não pode depender de mim. Se a empresa depender de mim, ela fica limitada e eu viro escravo da empresa. Mas como começou isso? De onde surgiu a ideia de que você queria, por exemplo, abrir uma empresa? Cara, isso que você está indo lá para trás. Ó, eu comecei. Na verdade, não foi uma ideia, não foi algo planejado, tá? Eu venho de uma família empreendedora. Meu avô era empresário, era empreendedor. Meu avô nasceu na Turquia, numa cidade do interior. E aí ele ia para a capital ou para a cidade principal que tinha lá, ele morava em Esmirna. Então ele ia para as cidades grandes, comprava material e trazia para vender. Então ele era tipo um caixeiro viajante. Quando a coisa ficou preta lá na Europa, meus pais migraram para o Uruguai e meu pai abriu uma loja de roupas. Ele tinha uma loja de roupas também, viveu disso. Então eu nasci de um pai empresário. Tanto que muitos dos traumas que eu tenho hoje como empresário, não traumas, né? Assim, traumas que eu tenho dessa vida de empresário que eu tentei resolver na minha vida de empresário. Ele veio aqui para o Brasil, ele montou uma sorveteria, ele tinha uma confeitaria, que é da velha guarda, vai lembrar, tinha um sorvetão enorme na porta, chamava Sorveteria Zero. Ele continuou com a loja de roupas e decidiu abrir aqui no Então, quando Brasil a coisa ficou brava no Uruguai também, então ele fechou Ah. a loja de roupas lá e veio para o Brasil. Eu queria entender o que você falou sobre o seu pai, que você falou que ficou meio traumatizado, porque ele ficava horas lá na empresa. Mas o que mais? O que mais que foi essa empresa de sorvetes que seu pai criou? O que ela afetou na sua vida? Como que Olha foi só, isso para o Cláudio hoje? o trauma vem porque a minha juventude toda, a minha infância e a minha juventude, eu tive um pai muito presente no que diz respeito a amor e a... Ih, emoção, momento de emoção, bota a música triste. Papai sempre foi muito presente, muito cuidadoso da família, muito... E eu vejo hoje, eu sempre tive isso como uma coisa que era natural, né? Que você diz assim, toda mãe cuida dos filhos, todo pai cuida dos filhos. Porra nenhuma. É tudo menos isso. Assim, com mãe é mais difícil de você ver mãe que não liga, e eu vejo. Mas com pai, o que mais tem aí é pai que abandona a família, que não liga para a família. Isso eu tenho, inclusive,
próximo. Eu sempre tive um pai muito presente nesse sentido, mas muito ausente no dia a dia, porque a maneira de papai cuidar da família era cuidar dos negócios para poder me dar a possibilidade de eu estudar, de eu ter a formação que eu tive, né? Graças a ele. Mas papai trabalhava sábado, domingo, feriado, Vitória. De 9 da manhã, de 6 da manhã a 11 da noite. Então, eu nunca Tinha tive meu nenhum pai dia numa que a reunião empresa... de escola, nunca vi meu pai numa apresentação de futebol. E não tinha nenhum dia que a sorveteria ficasse fechada. Não. Assim, restaurante funciona de domingo a domingo. Tanto que eu falo assim, eu nunca teria um restaurante, nunca. E se algum dia eu fosse obrigado, sabe, na ponta de arma, a ter um restaurante, eu teria um desses restaurantes que funcionam na cidade de segunda a sexta só para almoço. Tá? De café da manhã é almoço, porque é uma escravidão, bicho. É uma escravidão. Você não tem noção do que é ficar cuidando do restaurante. Então, eu tive isso em casa. E aí é uma coisa que eu não quero. E eu fiz questão de não ser. Pelo contrário, eu tive brigas com meu pai como sócio, em que ele falava, você tem que estar aqui mais presente, você tem que vir aqui. Eu falava, não, pai, eu não tenho. Negócio de. Porque ele falava o tempo todo, né? O olho do dono é que engorda o boi. Eu falei, não, pai. Não é o olho do dono. Que engorda o boi é a alfafa. O dono tem que fazer com que existam pessoas que cuidem dos boizinhos, sabe? Que tenham os veterinários, que tenham o cara, não sei o que chama o cara aqui, né? O cara que cuida do rebanho. Mas não é o dono que tem que estar lá. O dono tem que cuidar da fazenda. Ele tem que poder ter 3, 4, 5 fazendas diferentes, senão a empresa não cresce. Mas o que aconteceu, afinal, com essa sorveteria? Lá no começo, ele ficava muito fora de casa, mas deu certo, não deu? Ele tinha um sócio lá. E esse sócio era um sócio técnico. Sabe o que eu te falo da parceria? Tem que ter um sócio técnico, um sócio comercial e um sócio administrativo. Então, meu pai tinha essa sociedade. Eram 3 sócios. Tinha um administrativo, um técnico e um comercial. Papai era o comercial. Depois virou o administrativo também. Essa é outra história, porque teve um dos sócios saiu roubando a empresa. E tinha esse cara que era técnico, que era o único cara da empresa que sabia fazer o sorvete. Olha só, eu estou te falando de uma época em que não é hoje. Hoje você vai no Mil Frutas, então já tem sorvete empresarial, artesanal, perdão. Naquela época não tinha. E papai trouxe o sorvete do Uruguai. Só tinha, olha, tinha sorvete artesanal na Argentina, muito forte, no Uruguai, muito forte, na Itália. Na Europa tinha. Mas no Brasil não tinha. Sorvete aqui era só sorvete industrial, era tipo Que Bom, que já tinha naquela época, e não tinha sorvete artesanal, era muito artesanal. E papai foi um dos precursores do sorvete artesanal industrial, vamos chamar assim. A confeitaria dele ocupava quase um quarteirão em Copacabana, tinha 60 funcionários, então assim, era uma empresa de médio porte. E ele trouxe um técnico de sorvetes da Argentina, que era um cara que sabia fazer o sorvete, e assim, não tinha meio termo, era ele, Maciel, e meia dúzia de gatos pingados que eram operários. Eles não tinham um cara no meio do caminho que era um aprendiz. E ele queria manter dessa forma, porque ele achava que dessa maneira ele garantia que ninguém ia roubar o segredo. E um dia ele morreu. Morreu com novo, 50 anos, teve um ataque ao coração, morreu. E aí, cara, morreu de um dia para outro. Sorvete, hein? É um sorvete, assim, não é uma obra que o troço está durando, é sorvete. De um dia para o outro, não tinha mais quem fizesse sorvete. Papai teve que trazer gente de fora, não tinha técnicos no Brasil. Então, ele estava entre trazer um cara da Itália ou do Uruguai. Mas, assim, trazer um cara para trabalhar aqui não é um negócio fácil. Já não era naquela época, não é hoje, não era naquela época. Você não consegue contratar, trazer visto de emprego e tal. Então, eu lembro que o negócio complicou. Eu sei que eles passaram muita dificuldade, tiveram que fechar a empresa. Assim, o resumo da história, tiveram que fechar a empresa. Fecharam a empresa e assim, não é venderam a empresa. Hoje, quando você fala em fechar a empresa, gente, você bota aí para vender, né? Toda empresa tem um valor. Você tem bolsas de compra e venda de empresa. Qualquer empresa tem sites de compra e venda de empresa e a empresa tem um valor lá. Você não fecha a empresa. Você foi uma marca. Foram 10 anos de construção, 10 anos ralando, fazendo propaganda. A pessoa era conhecida. Sorveteria zero, sorvete. Eles vendiam para restaurante. Tinham todo um know-how que eles podiam crescer. Tinham criado uma escola de confeiteiros. Tinha uma coisa assim. Então, eu lembro que ele fechou a empresa. Ele assim, mal conseguiu pagar as dívidas. Ele pagou as dívidas
devolveu uma parte do payback dos investidores, nem tudo, e fechou, ficou com a mão na frente e outra atrás. Eu lembro ele montando, aí ele montou uma boutique, montou uma loja de roupas. De novo, voltou para a De loja de novo, que roupa. é o que ele sabia fazer, que aí não dependia de terceiros. Né? Olho do Então, dono engorda o boi, então tem que fazer o que eu sei fazer, que não depende de terceiro. Né? Palavras dele, não, depender dos outros é a pior coisa que tem. Quer dizer, hoje eu falo o contrário, você tem que depender, sim, depender dos outros, mas como peças intercambiáveis. Não pode ter um Maciel, que é o cara que sabe fazer o sorvete, se ele morrer a empresa fecha. Isso não pode. Mas você tem que ter um cara ali, que é o técnico, e fazer manuais de operação, tutoriais. Por melhor que seja o carinha, por mais legal que seja a pessoa, que você goste dela e tudo mais, numa empresa, até o CEO tem que poder ser intercambiável. Numa empresa, vou repetir, até o dono da empresa, o presidente da empresa tem que poder ser intercambiável. E é isso que eu chamo de uma empresa vendável. É uma empresa que eu monto e eu crio os processos de tal maneira que até eu posso ser substituído, porque é isso que dá valor à empresa. e você acha que hoje em dia, nos tempos de hoje, por que que os empreendedores não conseguem ter uma empresa vendável? O que que você acha que está faltando, que eles ainda não entenderam esse gatilho, além disso que você já falou, de ter mais de um cérebro, digamos assim? Porque eles não sabem. Primeiro, eles não sabem disso. Não pararam para pensar que uma empresa que dependa deles não tem valor para terceiros. Você acha que hoje em dia ainda tem muita gente que pensa como seu pai pensava? Pra caramba. A maioria pensa dessa maneira. É o que mais você vê. Olho do dono engorda o boi. Ninguém vai fazer melhor do que eu. Se quiser fazer bem feito, faça você mesmo. O que mais tem a gente falando disso? Todas essas crenças, hoje eu vejo como crenças limitantes, que meu pai, que herdou do meu avô, tinha, e eu comecei a minha vida um pouco assim. E aí eu senti que, pô, peraí, não é por aí, saca? Se eu tiver que acordar às 6 da manhã para estar aqui antes do primeiro, que eu ficava no início da Nasajon, eu fazia exatamente isso. Eu queria chegar antes do primeiro e sair depois do último. Cara, você fica um inferno. Você fica. Primeiro que você tem que confiar nas pessoas que você trabalha, né? E segundo, você fica escravo do negócio. Não anda, e não dá para ter. O que você faz quando tem 2, 3 filiais? Você não pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então eu percebi, logo no iniciozinho da empresa, eu percebi que isso aí isso aqui não vai funcionar. Eu montei a Nasajon em 1982. E aí eu precisava de um avalista para comprar computadores, porque a história foi assim, eu estava fazendo engenharia e eu aprendi a programar computadores no que hoje é o Proderj, antigamente chamava CPDerj. Então, e eu queria muito ter um computador e programar, eu achava aquilo o máximo. Só que computador naquela época custava o preço de um carro, né? Imagina, um garoto de 17 anos, 18 anos, não dá para comprar carro ganhando o que eu ganhava, que era salário de estagiário. Então eu lembro que eu fui na Dismac, eu fui numa feira em São Paulo, eu comprei a passagem de ônibus, fui de manhã, participei de uma feira, chamava Comdex. Caraca, nunca mais teve uma feira daquela. E aí eu voltei no mesmo dia, que eu não tinha dinheiro para hotel, então eu só fui lá para participar da feira. E eu lembro estudava, você falou que você fazia estágio, eu então estudava, você estudava. Eu era estagiário, cara, eu ganhava salário de estagiário. Sei lá, hoje seriam R$ 1.000 por mês. Eu estava fazendo engenharia na UERJ, que também eu tinha passado. Eu lembro que eu tinha passado para a PUC, que é o que eu queria fazer, mas a gente não tinha dinheiro para pagar. Eu nunca fui de uma família humilde, no sentido de que nunca passamos aperto, nunca faltou comida na minha mesa, sabe? Mas a gente era de uma classe média baixa, era uma classe média média, vai. Não tinha dinheiro para pagar PUC. Então, era uma classe média que tinha que estar na empresa antes das 6 da manhã, por exemplo, né? Por aí, exatamente. Né? E podia botar os filhos para estudar, mas em escola pública, em faculdade pública. Então, eu estudei em escola particular, mas tinha bolsa. Então, eu lembro que eu passei para engenharia na PUC, que eu era doido para fazer PUC, eu queria fazer PUC, mas não dava para pagar a mensalidade. Aí eu fui fazer o ERJ e foi bom, porque eu consegui um estágio lá. Aí eu aprendi a programar computadores e aquilo definiu o meu futuro. Porque eu comecei... Aí você decidiu abrir a sua própria empresa. Não, antes disso eu queria programar por prazer, queria aprender a programar. E não tinha computador, não dá para comprar computador. Hoje você compra um computador em 12 vezes sem juros, mas na época um computador custava, imagina, 100, 150 mil reais, não dá para ter. Eu lembro que eu fui nessa feira de informática em São Paulo e aí eu passei no stand da Dismac,
Cara, lembro como se fosse ontem. Eu falei com o gerente da filial do Rio. Falei, olha, eu tô a fim de ser estagiário sem remuneração. Posso ir lá? Ah, pode, não sei o quê. Filgueiras, o nome dele. Eu lembro como se fosse. Se estiver ouvindo isso aqui, Filgueiras, pô, um abraço para você, cara. Você salvou, você mudou minha vida. Aí eu cheguei aqui no Rio, pô, já na segunda-feira eu fui lá e comecei aí. Então, o que eu fazia? Eu ia para a faculdade, estudava de manhã, ia para o estágio, estudava até 2, 3 da tarde, e depois eu ia direto para a Dismac, ficava o dia inteiro lá, aprendendo, mexendo no computador. O que aconteceu? Os vendedores começaram a me levar para os clientes, para eu explicar para os caras o que o computador podia fazer, porque o vendedor queria vender computador, mas ali naquela época software e hardware eram duas coisas que não se misturavam. O cliente comprava o computador, achava que o computador ia resolver a vida dele. Ninguém contava para ele que precisava de software. Então, eu desenvolvi o software, e aí comecei a desenvolver software para os vendedores. E aí os vendedores começaram a ver, opa, esse cara aqui pode salvar minha venda. E aí começaram a me levar para os clientes. E aí os clientes então me contratavam, compravam a máquina da Dismac e me contratavam para eu desenvolver software para eles. Foi uma maravilha. Assim, acho que 6 meses depois eu larguei o meu estágio e fiquei trabalhando só nisso. O pessoal achava que eu era maluco. Você largou o outro estágio, né? O estágio da UERJ que você falou que fazia. Aí Porque já não era mais continuou. estágio, eu já era contratado, eu já era estatutário. Eu podia ter seguido carreira pública lá na UERJ, no CPDERJ. Eu já era concursado. Então, e o pessoal achava que era maluco, cara. Como você vai largar um emprego público, porra, concursado para ir fazer negócio que você não sabe se vai... Mas eu estava ganhando tipo 10 vezes mais, ali não dava. Assim, sabe quando você perde o tesão no negócio? Você está ali porque está recebendo o salário, mas você está louco para acabar? Aí eu fico imaginando esse pessoal que fala de happy hour, porra, quer chegar na sexta-feira. É um inferno viver assim. Você trabalha de segunda a sexta esperando chegar sexta-feira para você ir embora fazer o que você gosta. A faculdade foi outra. Eu só acabei a faculdade porque meu avô enchia meu saco. Cara, você tem que acabar, você tem que acabar. Eu levei 8 anos para fazer. Mais um semestre eu era jubilado. E teve uma matéria que eu reprovei 3 vezes, não podia reprovar mais. Porque, cara, já não tinha mais saco. Não era mais eu. Não era eu. Não era eu. Eu falei, engenharia. Não era eu. Eu era programar computadores. E eu fazia aquilo com gosto, com uma vontade. Eu ficava de madrugadas a fio, o pessoal confiava em mim, eu ficava com a chave ali, teve dia que eu virava lá. Eu ia no cliente, imagina, computador, não podia comprar. Então eu ia fazer o trabalho no cliente. E eu lembro que eu tinha um cliente em Jacarepaguá, assim, para quem não está no Rio, o Rio de Janeiro é uma linguiça, né? Então você tem Jacarepaguá aqui numa ponta, Zona Oeste, e eu tinha um outro cara aqui em Madureira, do outro lado, tinha um cara no centro. Então eu ficava andando, sei lá, 50 quilômetros por dia. Eu ia num cliente de manhã, no outro cliente à tarde. E foi quando esse foi o primórdio da Nasajon, que eu senti o seguinte, cara, desse jeito eu estou perdendo 3, 4 horas no trânsito. Se eu pudesse ganhar essas 4 horas, eu conseguia pegar mais 1 ou 2 clientes. Clientes que pagavam um bom salário. Imagina, não sei quanto é o dinheiro na época, mas se eu ganhasse R$1.000 como estagiário, eu ganhava R$10.000 como programador. Então, era um negócio que não valia a pena ser estagiário. Então, eu lembro que eu fui na Dismac e falei, vem cá, como é que eu faço para comprar um... Você financia para mim? Financio. Só precisa de um fiador. Aí eu lembro, quem era meu fiador mor? Meu pai, né? Eu lembro como se fosse ontem. Vou fazer 60, estou com 58 anos e eu tinha 20 na época. Então, faz as contas. Eu lembro chegando na sala, estava minha mãe e meu pai. Eu falei, pai, estou com esse negócio aqui e tal, isso aqui, eu preciso de um fiador. Você pode sair de fiador para eu financiar esse computador? Aí a minha mãe, na hora, falou assim, não, de fiador ele não vai não, mas se quiser ele vai de sócio. Falei, Esperta. Foi esperta. minha mãe esperta, sempre foi. Ela viu ali uma oportunidade. Eu estava ganhando muito dinheiro, Vitória. Estava ganhando muito dinheiro. Estava ganhando mais dinheiro que meu pai. E você morava com eles ainda? Morava com eles. Então ela estava vendo, estava acompanhando, viu que era bom, já pegou uma casquinha ali. Foi exatamente isso. Aí foi como a Nasajon começou. E aí é que nós formalizamos a empresa. Eu já tinha lá meia dúzia de clientes, aportei os meus clientes para a empresa, aí nós formalizamos, aí entramos. E meu pai ainda botou uma outra condição. Ele falou assim, vamos, mas o teu irmão tem que ir junto. Meu irmão, Eduardo, ele estava fazendo informática, estava estudando análise de sistemas na época. Faltava um par de anos para ele se formar. Meu pai tinha o filtro dele. Na época, o pai dele tinha montado uma empresa com os 2 filhos também. Então, meu pai tinha aquela coisa, né, de pai com 2 filhos, então ele queria pai com 2 filhos.
E a empresa, e aí, cara, eu desesperado para fazer o negócio, falei, topo, vamos embora. E aí fizemos em partes iguais ainda por cima. Se fosse hoje, faria tudo diferente. Quem nos conhece diz que isso foi um dos fatores críticos de sucesso. Que se eu fosse majoritário, se eu tivesse, sei lá, 80% da Nasajon e ele tivesse 20, o Eduardo 10, ou se eu tivesse 60, 20, 20, que seria uma coisa mais justa para o que hoje é, o que era na época, talvez a empresa não tivesse rendido, porque eu sou muito porra louca, eu faço as coisas meio que no impulso. Então o fato de nós termos partes iguais fez com que as decisões fossem por votação, e aí eu perdia em boa parte das vezes, ganhava em outras, enfim. Mas é assim que a Nasajon começou. Então, o primeiro passo é mudar o mindset, é mostrar para o cara que não é bem assim. Isso aí é o que eu chamo de empresa-emprego. Saca? Eu faço uma diferenciação entre a empresa-emprego e a empresa vendável. Empresa-emprego é uma empresa que não táxi. Você compra o carro, pinta de amarelo, se estiver no Rio, ou pinta de branco, se estiver em São Paulo, e sai dirigindo o carro. Isso é uma empresa-emprego. Você tem que estar lá trabalhando para ganhar aquele dinheiro. É diferente do cara que compra aquele carro e dá para alguém trabalhar e recebe uma percentagem do trabalho. E aí você pode ter uma frota, você pode comprar 100 carros. Não depende do teu trabalho, depende do trabalho do motorista. E onde é que está o segredo? O segredo está em você montar uma operação que seja legal. Então, eu posso ter, por exemplo, uma oficina mecânica. Se eu tiver 100 carros, eu monto uma oficina mecânica. Posso ter uma escola de motoristas. Eu posso ter melhores práticas, mostrar para o motorista qual é a melhor maneira de fazer aquele carro render. Eu descobri, por exemplo, que se eu trabalhar num determinado horário, o carro rende mais do que em outro. Então, eu passo essa informação para os motoristas da minha frota. Esse know-how empresarial, esse conhecimento que a gente pode passar para os empregados, para os gestores. Hoje eu tenho níveis na Nasajon, eu tenho desde o nível mais operacional até presidente. Presidente não sou eu. Tem presidente, tem diretores, tem gerentes, tem supervisores, tem líderes, tem várias camadas. Cada um montando sempre o seu sucessor para poder crescer. Cada um tendo as melhores práticas, os tutoriais, os encontros para compartilhamento de experiências. É isso que faz a empresa ser vendável. Eu hoje, Vitória, não tenho uma atividade operacional na minha empresa. Posso Era isso morrer mesmo que eu ia hoje te e a empresa perguntar. continua. Isso mesmo que eu ia te perguntar, porque eu trabalhava lá no Nasajon, agora a gente está em home office, mas eu estava lá todo dia. E a gente quase nunca via você na empresa. E como que você faz a gestão estando tão distante, digamos assim? Porque você está participando, ok, mas você não está lá no dia a dia. Quero que fique entendido o seguinte, que o papel do CEO não é fazer tarefas operacionais. Então, o CEO, por definição, um bom CEO, que eu chamo de um CEO de uma empresa vendável, ele não tem que fazer nada. Tem nada que dependa dele. Não tem nenhuma aprovação que dependa dele, nenhum formulário que dependa dele, nenhuma assinatura que dependa dele. Isso é uma briga, é uma guerra. Isso aí, você deixar o cara assinar cheque por você, foi a última coisa que a gente fez, na verdade. Foi o último movimento de liberdade, vou chamar assim, que eu fiz na empresa foi permitir que o meu diretor financeiro pudesse assinar os cheques da empresa. A única coisa que eu preciso fazer hoje ainda é assinar as alterações de contrato social, que são uma vez na vida, outra na morte. Isso não te dá nervoso? Essa sensação de que você não está fazendo nada na empresa não te dá nervoso? Ô, para aí! Como assim? Opa! Olha só, uma coisa é eu não ter que fazer nada operacional, outra coisa é não ter que fazer nada. O que você muito faz? longe de não fazer nada, pelo contrário. Hoje eu sou o cara que planeja, sou o cara que traz inovação, eu sou o cara que dá direção, que dá rumo, que congrega as pessoas. Respondendo a tua primeira pergunta, vou guardar essa aqui que você faz, já te respondo. Mas respondendo a tua primeira pergunta, como é que eu administro a empresa? Primeiro, eu tenho reuniões com o meu time. Então, eu tenho níveis de reunião. Hoje eu tenho 3 níveis de reunião. Tem uma reunião que eu faço semanalmente com minha diretoria. Agora, durante a pandemia, a gente passou para... Começamos com 5 vezes por semana, depois 3, depois agora são 2 vezes por semana, com os diretores. Então, é um grupo do Petit Comité, que eu tenho lá presidente, os diretores, e eu estou lá para a gente falar de questões estratégicas. E ali eu sou o voto definidor, digamos assim. Porque ali a gente está definindo estratégias da empresa. Então, o meu papel ali é definir rumo. Você imagina um veleiro,
né, ou um carro, e você diz, olha, nós vamos para aquela direção. Vocês tocam, mas nós vamos para aquela direção. Então, eu defino a direção, junto com o time. Depois eu tenho uma reunião que eu participo meio de chinfra, né? Eu participo para as pessoas me conhecerem. Uma vez eu cheguei na empresa e quero saber quem eu era. Então, depois que a gente botou as televisões corporativas, ficou mais... Isso já não aconteceu mais, né? Porque Eu me aparece... lembro, a primeira vez que eu te vi na empresa, você estava perdido no corredor e eu perguntei se você queria ajuda. É isso Eu aí. achei que você estava perdido. Então, é por aí. Tá? Mas já me aconteceu. Aconteceu o contrário primeiro, que quando a gente começou a ter muito funcionário, eu encontrava com as pessoas no elevador e não sabia que era da Nasajon, então eu ficava com aquela cara de elevador, né? Aí nós implementamos os crachás para eu saber quem era. Mas tinha o contrário, a pessoa não sabia quem eu era. Então eu comecei a participar das reuniões de gerência, que são uma vez por semana, e vou de vez em quando. Agora que é online, eu vou sempre. E agora nós começamos a fazer reuniões com todo mundo, em que todo mundo é convidado. São reuniões que a gente faz uma vez por mês, que hoje tem audiência até alta, 170, 180 pessoas, que é online. Antigamente era presencial, tinha 40, 50. E aí eu vou lá e também respondo perguntas. Então, meu papel como CEO é o de estabelecer a direção, é o rumo. E quando tem alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e grito. Mas o meu papel, em 99% dos casos, é estabelecer rumo. E hoje é ajudar a estabelecer rumo, porque até isso o grupo hoje está fazendo sozinho. Entendi. Outra pergunta que eu falei que ia te responder depois, qual era? Eu perguntei se você não fazia nada lá. Você ficou chateado Então, comigo. o que eu faço hoje de operacional? Então, assim, o meu papel como CEO é ajudar a estabelecer estratégias. E é isso que eu faço, por exemplo, em outras empresas. Eu tenho hoje um portfólio de 7 empresas que estão ativas, e em todas iguais. Ou seja, eu me encontro uma vez por mês, formalmente, uma vez por semana, informalmente. Tem grupo de WhatsApp, de Telegram, a gente troca, e eu vou estabelecer. Eu não tenho uma operação, não tem nada que eu faça operacionalmente. Então, assim, como é que eu vivo meus dias? Né? Eu fico de pijama? Não. Eu crio sarna para me coçar. Qual é meu perfil? Meu perfil é de que eu não gosto de rotina. Então, quando a coisa vira rotina, eu já perco o tesão. E a Nasajon hoje é um transatlântico. Transatlântico tem que ter processo, tem que ter rotina. Não é um barquinho, não é um veleiro que você diz, vamos para lá, vamos dar vela e vira para lá, vamos para lá, vira a vela para cá. Não, uma empresa com 300 funcionários já é um transatlântico. Eu brincava que eu tinha que autorizar, até que se eu quisesse pintar a cor do corredor, eu tinha que falar com o marketing para ver se aquilo não estava inferindo na marca, para ver se aquilo não estava mexendo. Era um inferno. Né? Hoje eu já aprendi, hoje quando eu quero indicar alguma pessoa, eu mando para o RH, e o RH faz todo o processo. Por quê? Porque senão eu não posso dizer hoje para um diretor o que eu quero que ele faça. Posso demitir o diretor. Se não gostar dele, vai embora. Mas eu não posso. Já teve casos assim, já teve casos de diretores com os quais eu não concordava, mas assim, e acabei demitindo, entendeu? Porque não dá para dizer faz dessa maneira, ele faz do seu jeito. Então é assim que um transatlântico funciona, é assim que uma empresa de médio e grande porte funciona. E eu não tenho muito, eu nasci com empresas pequenas, então o que eu faço hoje? Eu faço laboratórios, eu fico criando inovação. Quando eu comecei a fazer investimento, a Braspag, que foi um dos grandes negócios que eu fiz, eu fiz vários negócios bons como investidor. Fiz muitos ruins também. Joguei, assim, perdi muito dinheiro e aprendi com cada falha. Mas teve alguns bons. Braspag foi um deles. Era hobby. Eu, entre aspas, não tinha o que fazer, então usei o meu tempo vago para investir em empresas que eu podia trazer para a Nasajon. Eu falei, nós temos um ERP, nós fazemos ERP, que são sistemas de gestão empresarial. Está faltando aqui pagamentos eletrônicos. Eu dava aula na PUC naquela época, eu dava aula de planejamento de negócios na PUC-Rio, dela durante 15 anos. E o irmão de um ex-aluno me procurou com um projeto no PowerPoint, tá? E aí era um projeto de pagamentos eletrônicos. E eu gostava daquele aluno, conhecia a família, gostei do irmão dele, e ele veio, eu sei que eu investi um dinheiro num PowerPoint. Eram 2 garotos, um recém-saído da faculdade, o outro nem faculdade tinha. Investimos dinheiro no PowerPoint. Eles vieram trabalhar na Nasajon, nós alocamos uma salinha para eles lá,
ficaram 1 ano lá, depois eles saíram, já alugaram a sala própria ali do lado da empresa para a gente estar junto, a gente almoçava quase todo dia. E pá, depois fomos para São Paulo, e aquilo se tornou em 4 anos, cresceu uma. Não deu tempo de eu aproveitar na Nasajon. Não deu tempo. Sim. Em 4 anos, eles se tornaram a maior empresa de pagamentos eletrônicos da América Latina, viraram a Braspag, ainda hoje são a maior empresa de pagamentos eletrônicos da América Latina. A gente vendeu eles para o banco, na época vendiam por 25 milhões de reais, depois, um ano depois, o banco revendeu para a Cielo por 40 milhões. Então, assim, foi de 0 a 40 milhões em 5 anos. Foi uma coisa de loucos. Foi quando eu ganhei o bichinho do investimento. Falei, opa, gostei dessa brincadeira. E eu acredito que nesses projetos também que você participa, nesses projetos, tanto as empresas que você abre, quanto esses projetos que você usa para investir e ajudar a crescer, você também usa esses princípios da empresa vendável, não usa? Todos eles, em todos. Quer dizer, na verdade, empresa vendável não é que eu crio os princípios da empresa vendável para usar nas empresas. É o contrário. É os princípios que eu aprendi nas empresas e que eu transformei na empresa vendável. Mas eu queria entender agora para a gente poder, para a gente encerrar, para a gente também conhecer um pouquinho mais, só para pincelar o que é a empresa vendável, eu queria entender quais são os princípios dessa empresa vendável. A empresa vendável ela está ancorada em 5 pilares principais que eu chamo dos pilares do valor de uma empresa. Eu chamo dos pilares do valor porque eu usei um acrônimo da palavra valor. Então, o V vem de vocação. O que essa empresa sabe fazer de melhor? É a comparação que eu te fiz logo no início, sabe? Que eu não tinha mais saco para trabalhar na engenharia e adoro trabalhar com programação. Então, essa é a minha vocação. Eu sou programador de corpo e alma. Então, essa é a minha vocação. Qual é a sua vocação? Então, a gente encontra a vocação da empresa. O que ela faz de melhor do que os demais? E, olha, a vocação não precisa ser fusão nuclear, não. Às vezes, o fato do cara estar naquela redondeza faz com que a vocação dele seja atender aos clientes daquele bairro. Mas é isso, mas é entender qual é a sua vocação é o primeiro pilar. Segundo pilar é a de autonomia. É aquele papo de sair fora de que o olho do dono engorda o boi. Sabe, a autonomia é você poder deixar as pessoas fazerem o que elas fazem de melhor sozinhas. Eu tenho que permitir que cada um faça e dê de si o seu melhor. E aí vem um monte de coisa, vem inclusive a diversidade. Diversidade de gênero, diversidade de preferências sexuais, diversidade de cores, de etnias. Aí vem, quanto mais diversa for a empresa, mais autonomia as pessoas têm. Porque hoje existe um negócio chamado lugar de fala. Né? Eu posso falar o que você quiser sobre empreendedorismo, porque eu vivo isso, tenho isso na veia. Mas eu não tenho lugar de fala para falar de empreendedorismo feminino, porque eu não sou mulher. Eu não tenho lugar de fala para falar de Black Lives Matter, né? de empreendedorismo Black Power, porque eu não sou negro. Eu não consigo falar do empreendedorismo LGBT, porque eu não sou LGBT. Então, tem lugar de fala. Então, quando a empresa tem os representantes de cada uma dessas áreas, em tudo, não só você tem uma empresa muito mais versátil, muito mais autônoma no sentido de que ela pode andar sozinha. Isso é uma das coisas da autonomia, tem várias. Depois tem o pilar do L, né, do valor, do L é lucratividade. É a gente entender quais são os 20% que geram os 80% de lucro. Tem muita empresa que está procurando, que está preocupada em faturar mais em vez de ganhar mais. E o que faz o valor de uma empresa não é o faturamento, é a lucratividade. Uma vez que você afina a lucratividade, você aumenta a lucratividade, aí você aumenta o faturamento. O pilar do O vem de organização, é onde a gente cria processos e métodos para justamente a empresa poder ser vendável. É onde o CEO pode sair fora. Eu criei uma organização tal que eu tenho a liberdade de vender a empresa se e quando eu quiser. E não quero vender? Não vendo. Eu passo 3 meses na Europa, como eu faço a 3x4. 3x4, tem vídeo meu falando. Eu passei temporadas na Espanha, 3 meses. Temporadas em Portugal, 2 meses. Temporadas nos Estados Unidos, 2 meses. Eu vou e passo lá, alugo um apartamento, vivo como local e fico trabalhando. Mas isso eu só consigo porque tem a organização, os processos definidos. E tem o 5º pilar, que é o pilar da recorrência, que é onde acho que é o pulo do gato,
que é onde eu acho que as empresas crescem, porque quem é empresário conhece o termo custo de captação de cliente. O que acontece? O cara gasta os tubos para trazer um cliente para dentro da loja, né? Mas se eu tiver que gastar os tubos cada vez que um cliente for entrar na loja, eu vou estar sempre gastando para trazer a mesma quantidade de clientes. Se eu conseguir mudar esse modelo de negócio para que cada vez que eu gasto dinheiro, o cliente entra numa lista e ele vem automático, então aquele dinheiro que eu gasto é para trazer novos clientes. Os clientes antigos já estão ali. Dá para fazer isso com qualquer cliente, e isso é uma das coisas que eu testei ao longo desses 37 anos. E uma coisa que eu não te falei é que eu tenho mais de 4 mil clientes na Nazajon. Clientes que são empresas de todos os tipos e setores que você possa imaginar. E eu apliquei esses pilares com algumas dessas empresas, como mentoria. Eu tive um programa chamado Startup Nazajon, a gente conversa outro dia. Eu ajudei mais de 2 mil empresas. E a partir disso, quer dizer, não é que eu criei os pilares e apliquei. Eu ajudei as empresas, vi o que deu certo, e aí com isso criei os pilares. É o contrário. Então, empresa vendável, esses 5 pilares do valor, é o resultado de tentativa e erro, pegando o que mais deu certo, os fatores críticos de sucesso nas empresas. É história, é resultado, não é teoria. Eu sou Vitória Brandão e esse é o novo quadro CEO na Prática. Tchau, tchau. Eu sou o Cláudio Nazajon e foi um prazer estar com você. Até a próxima.